nós vamos falar aí do dia em que eu perdi 250 mil com um projeto de jogo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! É isso aí, galera. Pra quem não sabe, eu comecei a desenvolver jogos. Na verdade, eu sou formado em desenvolvimento de jogos, mas durante a minha vida toda, praticamente, eu trabalhei com desenvolvimento de sistema, desenvolvimento de sites e marketing. Não tinha desenvolvido jogos comercialmente, né? Participei de 3 estúdios, praticamente. Na verdade, um estúdio que depois ele mudou de nome porque a pessoa que era principal saiu e levou o projeto junto. Então a gente resolveu unir as forças ali de quem estava e criar um outro projeto. E acabou que a gente até fez várias coisas assim, estava indo em um caminho bem interessante, mas infelizmente não foi para frente e o estúdio veio a encerrar as suas atividades que nem tinha sido começado a atuar efetivamente. A gente estava desenvolvendo 2 projetos ao mesmo tempo. Um era tipo um Rock in Rio, podemos dizer assim, de dança, né? E o outro era um Infinity Run, que foi uma Game Jam que a gente participou, e aí a gente resolveu melhorar um pouco algumas coisas para poder sair esse jogo e ter 2 jogos no estúdio. Não foram muito para frente, cada um do estúdio seguiu sua vida, foi fazer alguma coisa diferente. Uns montaram seu próprio estúdio, tá tendo sucesso demais aí. Então, assim, é aquela questão. Eu não tive tanta sorte assim, porque fui participar de outro estúdio que está com um projeto para sair e um projeto muito promissor. Só que acaba que a divergência em relação às ideias, né? Nos 2 projetos eu fui contratado para fazer a parte de marketing e, na teoria, se você é contratado para fazer uma coisa, você define estratégias, metas e começa a produzir as coisas ali para realizar e alcançar aqueles objetivos que você traçou. Porém, infelizmente, as pessoas queriam fazer coisas diferentes. Você falava uma coisa e resolvia fazer outra. E como eles eram os donos do projeto, eles poderiam fazer o que eles quisessem. Então, necessariamente, não precisava escutar o que eu estava falando. Mesmo eu sendo um profissional e eles talvez não na mesma área que eu. Mas, enfim, as decisões me fizeram tomar aquela decisão assim, do tipo, pô, tô aqui, vou desenvolver o projeto para os outros, né? Mas eles não estão escutando as minhas ideias, eu não estou recebendo para isso, né? Então, vou sair fora. Aí eu saí do projeto e vida que segue, até eu começar a desenvolver os meus próprios projetos. Como vocês sabem, eu já tinha lançado uma vez o Óbvio, que na verdade era como se fosse um clone do Flappy Bird, porém com um personagem meu, com uma estética minha. Depois disso, a gente lançou aí o Flyship, e depois do Flyship a gente lançou o Clone Bird, que sim, era um clone do Flappy Bird, que foi uma aula que a gente fez aqui no canal. E aí, agora, recentemente, eu lancei o Pikmin Do It, que é um jogo de desafios ali, onde você tem obstáculos vindo na tela e você tem que desviar desses obstáculos. Relativamente, todos os jogos bem simplesão, esse era o objetivo, serem simples, fáceis e rápidos de serem feitos. Porém, Pikmin Do It demorou a nascer mais do que eu esperava. Eu vou ser bem sincero, o projeto era para ter ali no máximo 1 mês de desenvolvimento. As ideias já estavam prontas, algumas artes já estavam prontas, que eu já tinha criado os personagens bem antes da ideia do projeto surgir em si. Na verdade, eu tinha o personagem, eu só não tinha como seria a mecânica e o jogo em si. E aí eu desenvolvi a mecânica, mas no meio desse processo apareceu um edital, né? E aí um amigo meu que faz diversos editais, né, participa de diversos editais, falou, vamos colocar o seu jogo lá? Eu falei assim, tá, mas o jogo não tá tão adaptado assim para um quesito cultural e tal. E aí foi aonde nasceu Topázio e Ametista. Talvez um dia eu ainda desenvolva o jogo. Tá aqui, ó, Topázio e Ametista. Né? O projeto Topázio e Ametista é um passeio pelas montanhas de Minas Gerais, propõe a criação de um jogo culturalmente enriquecido, focado nas paisagens e tradições do estado de Minas Gerais. A proposta destaca o desenvolvimento de um jogo para dispositivos móveis, incorporando elementos visuais, narrativas,
cultura e uma trilha sonora inspirada na tradicional moda de viola. Então, basicamente, a gente pegou a ideia do Peking Blue Do It e transformou no topázio e ametista, que ao invés do Peking Blue Do It, a gente teria ali as pedras preciosas, né, podemos dizer assim. E aí, os obstáculos, a gente também teria ali fotografias do caminho ali das montanhas de Minas Gerais, né, e a ideia ficaria em cima disso. Só que é aquele negócio. Primeiro edital, né? Eu não tinha tanto conhecimento assim, continuo ainda não tendo tanto conhecimento, mas o meu amigo que nos inscreveu no edital tinha bastante conhecimento, ele escreveu o edital no meu nome, e aí essa aqui é a avaliação, né? A gente tinha os critérios para serem votados, né? E de acordo com o resultado da votação, nós poderíamos ser classificados e receber a verba. E qual seria essa verba? Pela o que o meu amigo estipulou para eles lá, com questão do desenvolvimento, questão do marketing, várias outras questões assim, ele tinha estipulado um valor de R$ 250 mil. É pouco? É muito? Cara, depende. Por mais que eu já tivesse muitas coisas de mecânicas prontas, moda de viola, eu não toco moda de viola, então a gente teria que contratar uma pessoa para fazer a moda de viola. As fotografias, a gente teria que talvez comprar banco de imagens, tirar fotos e por aí vai. Então assim, o que seria pouco ou muito, depende muito do que a gente realmente iria ter de retrabalho, né? Mas a mecânica principal do jogo estava pronta, sim, né? Então isso facilitaria muito a nossa vida. Mas tá aí. A gente apresentou a proposta, apresentamos o projeto e aqui foi as classificações de resultados, né? Em critérios técnicos eram 55 pontos. No primeiro aqui valia 15 pontos. A gente tirou 15 pontos. No segundo valia 20 pontos. Nós tiramos 18,33. E no caso aqui, vamos dizer assim, orçamento, atende satisfatoriamente ao critério, atende plenamente ao critério, atende plenamente ao critério. Então, assim, na teoria, aqui a gente perdeu ponto no quesito aqui de orçamento. Talvez se a gente tivesse pedido menos, seria melhor? Não sei. Isso acaba sendo uma incógnita. Mas, seguindo o rumo, a gente tinha aqui a capacidade técnica, seria 20 pontos, né? Avaliação do proponente e a equipe informada, nos casos em que houver, né? Aqui tem a capacidade em número e experiência para executar a ação proposta no projeto e esta está de acordo com o cronograma apresentado. Ganhamos 20 pontos, então mandamos muito bem. Essa aqui que eram os critérios de fomento, que valiam um total de 45 pontos, né? Democratização de acesso e acessibilidade. Valia 7,5, tiramos 7,5. Geração de trabalho e renda. Valia 7,5, tiramos 7,5. Regionalização IDMH. Valia 20 pontos e aqui nós tiramos 12,5. Este talvez tenha sido o grande problema, mas a gente vai conversar sobre isso. Interiorização, vale 10 pontos, nós tiramos 5 pontos, que acaba sendo mais um problema. A nossa proposta tinha sido classificada, aí aqui, ó, como vocês podem ver, proposta classificada. A ideia é de criar um jogo para dispositivos móveis com cenários inspirados nas cidades históricas é atraente. A atenção aos detalhes na representação da arquitetura colonial e no monumentos icônicos é crucial para uma experiência autêntica, a ilusão e a narrativa cultural, tal. Então, ou seja, a princípio a gente tinha sido classificado. Porém, no resultado final, aqui ó, a gente tem, Aqui ó, classificados. A gente teve o Gatinhos no Parque, que foi classificados, e ele teve 93,75 pontos. O segundo classificado foi Cryptidia, que teve 90 pontos de classificação. Aí aqui tem a questão do IDM deles,
né? 81. Se esse cara não tivesse, talvez a gente teria ganhado, porque a gente também teve 81 aqui. Mas ele teve boas notas em outros pontos lá que a gente não teve, provavelmente. Não tem como eu saber o que tinha no projeto deles, mas infelizmente a gente não ganhou. Também não sei qual que era o valor que eles solicitaram para desenvolver o projeto. Nesse ponto aqui a gente não sabe ao certo quais os valores ali que eles tinham, né? Mas, assim, vocês também não estão vendo o nome porque eu estou tampando o nome aí, porque eu não sei se isso pode ser divulgado. Então, garantias, né? Só que aí, aqui estão os suplentes. Nos suplentes, temos o terceiro, quarto e quinto colocado. No quarto colocado, sou eu. Sim, eu estou aqui no quarto colocado. Com 85,833. Então, a minha nota foi muito boa para um primeiro edital, mas foi muito ruim comparado a dos dois primeiros, que foi 93 e 90. E ainda a gente tem aqui um de 89. Então, assim, infelizmente, eu perdi 250 mil reais, porque a gente não classificou em algumas coisas. Por exemplo, esse aqui que valia 10 pontos, né? Município com mais de 100 mil pessoas e habitantes, isso nos garantiu 100 pontos. Ou seja, se a gente for parar para olhar, esses dois aqui tem a ver com o fato de a gente ser de Belo Horizonte. Isso pode ter impactado a questão do projeto? Não sei. Mas foi onde que a gente ganhou menos nota, né? Os outros aqui você pode ver que a gente quase fechou. O segundo que foi esse aqui, que na teoria, se a gente for parar para olhar, pode ser que o valor que a gente pediu era muito alto, né? Para a questão do projeto. Mas é aquele negócio, aprendizados. Eu nunca tinha participado de um edital. Foi a primeira vez que participamos de um edital. Foi a primeira vez que foi apresentado um projeto de desenvolvimento de jogos. E, tecnicamente, a gente não ganhou por pouco. Claro que a gente está aqui como suplente. Então, se caso um dos outros participantes ali tivesse desistido, alguma coisa, poderia correr a possibilidade de a gente ter que desenvolver o jogo. E isso ia ser bom demais. Mas, infelizmente, não aconteceu. Mas, assim, eu fiquei feliz, só que ao mesmo tempo eu fiquei triste. E aí, esse acontecimento acabou impactando na questão de lançar o Pick and Bleed Do It. Eu fiquei muito desanimado e com medo de que o projeto não fosse bom o suficiente. E aí, com isso, infelizmente, não rolou o desenvolvimento da forma que eu queria. E só agora eu consegui realmente publicar. E são coisas que acontecem. Vamos colocar assim, na ideia do geral, você participar de licitações, você desenvolver projetos, você tentar fazer acontecer, é válido. E nem sempre as coisas vão funcionar da forma que a gente quer. Nem sempre a gente vai ganhar, né? E eu acho que esse é o ponto. Não é a medida assim, vamos dizer assim, quantas vezes que eu tenho que perder para ganhar? Não tem uma medida certa. É você tentar e continuar tentando. Como dizia Rock Balboa, né? Não importa o tanto que você apanha, importa o quanto você resiste. Eu acho que é isso. É aquele negócio, né? Parafraseando Rock Balboa e você não lembra a frase que você queria falar. Mas enfim, é aquele negócio. Quanto mais bate, melhor a gente fica, porque a gente fica experiente, ganha novas habilidades e nos preparamos para novos desafios. Vou participar de outros editais? Provavelmente, porque edital é uma forma viável de você desenvolver jogos, seja jogos educativos, advergames, projetos culturais. Então, assim, basta você saber como adaptar as ideias para chegar nesse quesito em específico. E aqui, basicamente, eu peguei a ideia de Pick and Bleed Do It e só mudamos o contexto da ideia. Mudamos a perspectiva e a visão. E é por isso que eu falo, muitas vezes o mesmo jogo ou a mesma mecânica que dá ali vida ao seu jogo pode gerar vários outros jogos. Basta você mudar a visão, a perspectiva
das pessoas que estão visualizando o seu jogo, das pessoas que vão jogar. Por exemplo, Pick and Blue Do It. Se fosse só 2 bolinhas na tela rodando e desviando de obstáculos, seria apenas mais um Do It da vida. Mas o fato de ter personagens, ter uma história, ter um contexto por trás, transforma isso em um jogo um pouco diferente, podemos dizer, do jogo que foi inspirado. A questão de pegar essa ideia e adaptar para outra coisa, pô, eu tenho dois seres, e se eu colocasse 2 pedras preciosas? Eu teria topázio e ametista. E aí você vai criando as suas ideias baseado no que você realmente quer passar. Então você precisa entender qual é o objetivo e como você vai chegar nesse objetivo. Pode ter obstáculos, pode não ter vitórias sempre, mas com certeza uma coisa tem: a sua habilidade de aprender e se reinventar. Isso você só vai conseguir a cada vez que você tentar e não conseguir, ou tentar e conseguir. Quando você consegue, você pode ampliar os seus sonhos. Quando você não consegue, você pode melhorar a sua visão e mudar a perspectiva para entender o porquê você não conseguiu. E aí você tenta fazer um próximo passo ou tenta melhorar aquela ideia até conseguir realmente ter algo palpável. Mas é isso aí. Sem mais enrolação, chega de tristeza. Perdemos 250 mil? Perdemos, mas ganhamos a experiência. E para um primeiro edital, cara, fomos muito bem. E assim, espero que esse não seja o último, né? Espero que a gente participe de mais, né? Em falar nisso, eu não vou revelar muita coisa não, mas já estou participando de outro com o próprio Pick and Blue Do It. Fica aí na incógnita. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, compartilha com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva se você quer aprender a desenvolver jogos, narrativas. Se inscreve aí, dá aquela moral. Claro, lembrando, deixa o like, porque isso é importante. E comenta aí, banana. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!